extrair algumas revelações e aplicações desse texto para a nossa vida. O pastor nos ensinou que a bênção ela vem pela aplicação da palavra. Ontem estava numa campanha no lar, às 9 da noite, com a minha esposa, com a família próxima daqui mesmo. O Senhor colocava a mesma coisa em nossos lábios. E a bênção ela vem pela ministração da palavra. Se a gente ouvir a palavra e aplicar, estamos na bênção. Daniel 5, versículo 1, quem achou diz amém. Amém. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor do seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por ele o vinho, seus grandes, suas mulheres, concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. Beberam por ele o rei, seus grandes, suas mulheres, concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem, escreviam de fronte do carniçal na estocada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Agora preste atenção, irmãos, no versículo 24, vamos lá para 24, versículo 24 diz assim: então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta coisa é a escritura que escreveu. Bene, bene, tekel, ufacim. Essa é a interpretação daquilo. Bene, o Deus do teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro pescoço e proclamasse a respeito dele que vinha de ser o terceiro dominador do reino. Meu Deus, eu preciso de ti, meu Deus. Esse povo está até aqui, até essa hora de para poder receber mais de ti. Para mim, o desafio, meu Deus, uma vez mais, ministrar nessa vigília. Eu preciso que o Senhor venha me revelar a palavra para que o teu povo venha sair um pouco mais saciado e o teu nome venha ser glorificado. Dá-me vitória a mim e a todos, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: o grande escritor. Pode se sentar. O grande escritor é o tema da mensagem. Irmãos, quando nós falamos de escritor, é bem claro que nós se lembramos de algumas pessoas no mundo secular. Se lembramos de Platão, de Sócrates, se lembramos de Sóstenes, um grande revolucionário chamado Martin Luther King, um grande pastor da Igreja Batista dos Estados Unidos, que revolucionou em questão da cultura racial. Ele foi um grande homem de Deus que ajudou a quebrar um princípio racial nos Estados Unidos. Quem não se lembra também de Che Guevara? Che Guevara foi um grande homem na área da ciência na Argentina, e fez uma revolução muito grande na Argentina. Quando nós celebramos de Martin Luther Gandhi foi um grande homem na Índia. A história diz que Gandhi entrou numa igreja na Inglaterra e ele tinha a pele um pouco meio acinzalada, ou cinza. Os índios têm como religião hinduísmo. E a Bíblia fala que ele vai na Inglaterra, ou na história, e ele entra numa igreja na Inglaterra, e chegando lá ele é discriminado por causa da sua cor. A partir desse momento que ele foi discriminado, diz a história que ele revolucionou o mundo, trazendo o hinduísmo. A Índia hoje tem mais de 3.000 deuses. Os irmãos sabem que o boi hoje e a vaca na Índia é reverenciado. Mosca. Existe um rio na Índia que eles tomam banho diuturnamente. Eles creem que esse rio é um rio espiritual. E eles tomam banho sem roupa, nu. E expressam uma reverência muito grande nesse rio. E tudo isso que
acontece na Índia hoje por causa de uma injustiça que o homem passou. Ao entrar na igreja da Inglaterra, ele foi injustiçado, ele foi maltratado. E ela na porta, no obreiro. E a história fala que ele entrou no culto e todos olhavam para a pele diferenciada dos ingleses. E hoje a Índia está dessa forma por causa de uma injustiça. Interessante também que a gente se lembra também de um homem na Alemanha chamado Hitler. Todos sabem que Hitler revolucionou trazendo uma raça chamada os arianos. E Hitler matou aproximadamente 6 milhões de judeus. Satanás personificado na terra. E a gente vê que esses 6 milhões de judeus passaram por câmara fria, câmara de gases, foram muito maltratados. E a injustiça adentrou a vida deles. Nos dias de hoje, isso é diferente, irmãos? Claro que não. Hoje, você suportar e superar um sentimento ou uma ação de justiça é um pouco complicado. Se você não estiver firmado na palavra ou estando com Deus, certamente a pessoa sucumbe. Hoje nós passamos injustiças no lar, injustiça no emprego, no círculo das amizades, na sociedade. E Satanás está sendo tão astuto que a injustiça hoje está adentrando até as igrejas. A gente vê que a injustiça no altar, injustiça nos grupos, nos departamentos. Uma coisa que eu aprendi na igreja, irmãos, o Senhor falou muito ao meu coração essa tarde, que a gente nunca deve lutar contra o sistema. Toda pessoa que luta contra o sistema, ele fica ferido, ele se machuca, e ele é tomado como um rebelde. Foi falando por experiência própria. E toda pessoa que ele se sente injustiçado, ele quer agir de uma ação para demonstrar que ele está certo. E todas as vezes que nós tomamos atitudes assim, nós somos considerados como rebelde. Martin Luther King foi considerado como rebelde. Che Guevara foi considerado como rebelde. Gandhi foi considerado como rebelde. Hoje, quando você tenta se defender do seu departamento de trabalho, você estando certo, na mente do seu patrão, você é um rebelde, você é um perigo. Você se torna um perigo. Você vai contaminar o plantão o plantel da empresa. Na família, a mesma coisa. Você é injustiçado. Às vezes, existe uma pessoa que tem uma hierarquia maior do que você na família. Ele vai tomar você como um perigo. E vem o pastor sendo usado hoje no Salmo número 89, entrando em conexão com aquilo que eu estava estudando em casa hoje, em relação à injustiça. Para suportar a injustiça hoje, meu irmão, tem que estar na rocha. Porque a injustiça hoje, nós lidamos com ela diuturnamente. A injustiça hoje virou parente de primeiro grau do crente, sabia? Injustiça virou parente de primeiro grau do crente. É verdade mesmo. Há anos atrás era de terceiro grau.